Boa noite, meu público querido, todos os espectadores, né, que estiveram conosco assistindo nessa última noite a apresentação de Luísa Maim. Eu ainda continuo aqui. Primeiramente, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer por vocês que estiveram com a gente, desfrutando e dividindo as emoções conosco. Eu sou a atriz Cida Moreno, sou a produtora e idealizadora desse projeto, e é uma honra poder fazer essa conversa com vocês. Bom, nessa noite de hoje, que a gente termina esse bate-papo, eu tenho aqui dois convidados especialíssimos que vão estar fazendo uma interação e um aprofundamento acerca da temática que foi apresentada e também sobre aspectos do teatro negro. Então, a noite promete. É com muita emoção, com muita honra, que eu apresento para vocês a nossa primeira convidada, que é ninguém mais, ninguém menos do que a doutora, professora, pós-doutora, uma das maiores representatividades da intelectualidade do teatro e do teatro negro no Brasil, uma pessoa que toda a comunidade negra artística reverencia pelos seus saberes, que é a Leda Martins. Eu vou ler rapidamente um pedaço, uma parte do currículo dela, para quem não conhece, saber com quem que nós vamos estar conversando nessa noite. Bom, a professora doutora Leda Martins é poeta, ensaísta e dramaturga, doutora em letras comparada pela UFMG, mestrado em artes pela Indiana University nos Estados Unidos, pós-doutorados em estudos da performance pela New York University, Tisch School of Arts, Department of Performance Studies. Leda conquistou mais um título de pós-doutorado em rito e performance na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Unirio. Na atuação como professora, é visitante da New York University Department of Performance Studies e foi docente dos cursos de Letras e de Artes Cênicas da UFMG entre os anos de 93 até 2018. Também diretora da Ação Cultural da UFMG entre 2014 e 2018. Leda também é autora de vários ensaios e capítulos de livros, muitos publicados no exterior. Possui relevante produção nos campos do teatro e performance. E na lista de títulos publicados estão A Cena em Sombras, que é a Bíblia para todos os estudantes negros de teatro, e Afrografias da Memória. Bom, a Leda, então, atualmente se ocupa e se debruça sobre a cena negra contemporânea através dos palcos. Leda, então, a gente gostaria que você desse uma saudação para esse público que está até agora aqui esperando para ouvir você. Boa noite a todas, todos. Boa noite, Del, Cida, todos que nos assistem. É um prazer, uma honra estar aqui, né, para essa conversa. Agradeço a presença de todos e agradeço o convite. E me honra muito de poder conversar sobre esta bela peça. Obrigada, Leda. A honra é toda nossa. Muito obrigado por você ter aceito. Bom, e aí o nosso outro convidado, né, não menos importante, extremamente representativo nesse contexto da Luísa Maim, que é o ator Del Garcês. Del, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Del Garcês é bacharel em interpretação teatral e licenciatura pela Faculdade Teatro Dulcina de Moraes. O Del foi aluno da Dulcina de Moraes em Brasília. Tem no currículo cerca de 54 espetáculos teatrais, 12 novelas, entre elas Chica da Silva, da extinta TV Manchete, Mandacaru, Crave a Rosa, Prova de Amor, Os Mutantes. Interpretou Jesus Cristo na Paixão de Cristo, em Pernambuco. Recebeu prêmios de melhor ator de TV pelo troféu Raça Negra em 2007 em São Paulo e melhor ator pelo Festival de Teatro do Rio de Janeiro. Bom, o Del já vive, né, desde
eu não sei exatamente quantos anos, mas depois ele me corrige, por cerca de 5 ou 6 anos, Del interpreta Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Em 2019, ele recebeu a medalha Pedro Ernesto, né, a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro, pelos seus 42 anos de carreira e por trabalhos voltados para a temática dos afrodescendentes brasileiros. É também ator e membro da Comissão Estadual de Verdade da Escravidão Negra, OAB, no Rio de Janeiro e no Maranhão. Então, Del, a gente gostaria que você saudasse o nosso público, que também está esperando pela sua palavra, pelo seu boa noite. Muitíssimo obrigado, Cida. Boa noite também a todos, a todas, a todas. É um prazer imenso, uma honra estar aqui, né, com você, Cida, com a Leda e todos vocês que estão. Muitíssimo obrigado por esse convite. E eu estou doido para falar com vocês, vamos já falar, sobre esse belíssimo espetáculo. Ok, gente, ok. Então é isso, né? A gente está aqui para conversar, né? Nós viemos aqui para conversar. Eu vou começar, então, lançando para os dois convidados, né, uma mesma provocação. Eu tenho feito isso com os convidados que já estiveram aqui, mas é importante ouvir, né, a partir da ótica e do olhar de cada um. E a provocação é a seguinte, né? Qual a importância de trazer para a cena contemporânea o resgate, né? Qual a importância em resgatar a figura da Luísa Maim para o século XXI, para os tempos e as complexidades que continuam nos afetando nos dias de hoje? E qual seria as guerras que a Luísa Maim enfrentaria nesse período? Então, vamos começar, então. Podemos começar com a Leda, né? Vamos dar vamos dar o espaço para o feminino. Leda, você pode, então, você tem cerca de 10 minutos para estar falando com a gente. Eu quero, antes de qualquer coisa, cumprimentar toda a equipe deste projeto, desta montagem, desde o texto original, né, que é da Márcia Santos, a idealização sua, Cida Moreno, direção artística e corporal de Edio Nunes, direção musical e preparação vocal do Jorge Maia, cenário e figurino do Vanderlei Gomes, trilha sonora original do Jorge Maia e Regina Café, percussão de Regina Café, o elenco maravilhoso, né? A Cida Moreno, a Márcia Santos, a Jonathan Fontela, a Thaís Alves, a atriz convidada Márcia do Vale, a direção de produção, que é de Cida, o assistente de produção, que é da Marina Silva, desenho de luz, do Valdecir, o designer, que é da Maria Júlia, fotografia de Cláudia Ribeiro, maquiagem de Andréia Jovito, e a música, né? Calma Preta, Aline Nayara, e a edição do vídeo da Madara Luísa. Perdoe, tenho os óculos de perto. E quero também, não é, citar Filó, que faz assistência técnica para nós desta conversa. Então, assim, a toda a equipe, meus mais profundos parabéns. Né? Eu fiquei imaginando este espetáculo, deveras assistir esse espetáculo, que eu espero poder fazer no palco. Não é? A tela não faz jus, a tela do computador, das gravações, não faz jus, e de certa forma, tornam opacos vários elementos que a gente já tem vamos dizer assim, alguns indícios deles, mesmo na telinha, não é? Mas, então, é um espetáculo que eu imagino assisti-lo ao vivo, num teatro, é uma experiência impressionante. Então, que haja, né, longa vida
para essa montagem, longa vida para este espetáculo, e que ele perdure para que nós possamos assisti-lo, todos nós, né? E degustá-lo como ele merece no palco. Parabéns a todos vocês. Cida, meu amor, em você, Cida, em particular, parabéns. Parabéns, né? Assim, a performance do elenco é realmente fantástica. E você também, como sempre, né? Todas vocês brilham, e eu tenho sempre muito prazer de vê-la atuando. É, de fato, uma das maiores atrizes do teatro brasileiro. Então, meus parabéns a todo o elenco, né? E a você que idealiza, Luísa. Olha, eu não gosto muito do termo resgatar, não, Cida, porque resgatar dá a impressão que a coisa já sumiu, desapareceu, e não é verdade, né? A Luísa Marini nunca desapareceu, aliás, como a peça mesmo traduz, é uma presença impressionante, né? Então, o que eu fico é muito feliz de ela estar tão presente. Na verdade, ela não é só presente na peça de vocês, né? Na peça Luísa Marim, eu ainda continuo aqui. Ela é, na verdade, uma espécie de fio narrativo, né? Que conduz o narrado nessa peça. Tem uma presença muito forte, muito densa, né? De certa forma, a presença dela nesta peça é tão grande que, em alguns momentos, eu acho que ela ofusca as outras personagens tão importantes quanto, né? Quer dizer, deveras, ela é o fio que vai tecendo a peça. Então, é sempre importante trazermos a nossa escuta, aos nossos olhares, a nossa percepção e a nossa lembrança, a figura dessas importantes figuras que cartografam a presença do negro na história do Brasil e na história das Américas também, né? Eu costumo sempre dizer que é muito importante nós trazermos a dor, nós trazermos o sofrimento, mas também é muitíssimo importante trazermos as realizações, né? Então, acho que o Luísa Marim é assim, ela é extremamente importante e relevante na história oficial ainda a ser escrita deste país. Então, de certa maneira, trazê-la em cena é reescrever a história. Está constantemente no exercício perene de reinscrição dessas figuras importantes na história do Brasil. E na história, porque a história do Brasil ela é importante para todos nós. Então, Luísa Marim, ela é uma dessas figuras que não podemos buscá-la apenas falando que ela é importante para nós negros. Ela é muitíssimo importante para nós negros, mas, fundamentalmente, ela é muitíssimo importante para o Brasil. Há que todo o Brasil conhecer essa história. É um modo de remarrar, né, a história do negro no Brasil e da importância, a relevância, né, ativa, transformadora do negro no Brasil, trazendo as realizações desses personagens espelho. Né? E isso a peça o faz. E mais ainda, né? No próximo bloco, talvez eu fale um pouco mais disso, o que é muito importante, a própria peça realça o que representa Luísa Marim. Nesse sentido, até como eu disse, depois eu quero voltar a isso também, tá? A peça acentua e já ao seu final resume, né? Faz uma síntese do que é Luísa Marim. Mas o que é muito importante também na peça não é apenas a figura da Luísa, que por si só
já seria, vamos dizer assim, de uma grandeza e de uma nobreza, né, espetaculares. Mas é o modo de como, de certo modo, ela encorpa em consonância as vozes de mulheres negras da atualidade. Né? Então, assim, isso que eu disse, a voz dela é tão poderosa na peça que, às vezes, de certo modo, ensombreia essas outras polifonias que a peça traz para nós, né? Que são as vozes dessas mulheres. Então, há um artifício no sentido teatral, na peça que é muito interessante, né? Que é isso repicar e replicar de vozes. Quer dizer, Luísa Marim é replicada nas vozes de cada uma dessas mulheres, assim como na voz dela, cada uma dessas mulheres também são replicadas, e isso constitui um coro particular, ou seja, esse coro de vozes não é apenas quando o coro das mulheres canta, mas é um coro que se estabelece no modo de composição da peça. Então, não é então Luísa Marim voz, Luísa Marim representação, Luísa Marim como uma série de, como condutora da peça, né, sobre a qual se instala toda também a diversidade deste narrado, e Luísa Marim como uma guerreira. Guerreira em vários sentidos do termo, não é? Como são esse seu elenco, como é esta produção, no sentido mesmo de ativa, né? Luísa Marim como esta energia que ativa outras energias e que nos faz com força, com poder, não é? Construir em nós mesmos a potência para poder atravessar todas as encruzilhadas com as quais nós nos deparamos. Querida, não sei se respondi, mas... Respondeu e a gente fica querendo te ouvir mais, né? Vamos terminar aqui para você poder complementar no próximo bloco. Bom, obrigado, Leda. Então, bom ficar te ouvindo, é sempre uma aula, né? E obrigado por esse reconhecimento, esse seu olhar tão generoso, que eu sou uma das maiores atrizes desse país. Não podia deixar passar isso em branco. Obrigado. Muito obrigada, estou muito emocionada com essa sua fala. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Del, e aí eu queria registrar para vocês que acabaram de assistir que o Del Garcês, a voz do Del, é a que entra no espetáculo fazendo o Luiz Gama, né? Aquela voz linda que, para mim, foi um sopro que me remete realmente, né, àquele filho que ela nunca mais encontrou. É muito emocionante. Então, agora, com a palavra, Del Garcês. Todas as vezes que se fala em liberdade, em abolição, reparação, eu fico muito emocionado. Né, primeiramente, eu também, assim como a Leda, né, que falou muitíssimo bem, parabenizar todos vocês, começando por você, Cida Moreno, a nossa querida Márcia Santos, a querida Márcia do Vale, o Jonathan, a Thaís Alves, ao Filó, que está fazendo essa cobertura, a Naira Fernandes, Valdeci, que fez essa luz linda, não é? Ao Jorge Maia, que também fez aí essa preparação, né, corporal, musical, aliás, ao Edio Nunes, dirigiu artisticamente, a preparação de corpo também, ao Vanderlei, que fez cenário, figurino maravilhoso, que é totalmente harmônico. Eu fiquei muito emocionado. Diga-se de passagem, conforme a Cida falou, a minha voz entra ali durante o espetáculo. Luiz Gama adulto, né? Partes, né, da... Só um minuto, Del. Fala que você teve a oportunidade de assistir presencialmente. Vou dizer, exatamente. É isso aí, Cida. Eu, como também faço parte, né, dessa equipe, né, e tenho a honra de participar, estive presente no Petra Gold, assistindo na estreia, e foi emocionante. Eu chorei o espetáculo inteiro, mas foi um choro que era uma verdadeira catarse, era uma libertação. Né? Então, voltando a falar, eu parabenizo Valdeci, que eu já falei, enfim, e a todos da equipe. Me desculpem se eu esqueci algum, mas a Leda nomeou cada um brilhantemente aí.
Então, esse espetáculo, além da qualidade artística e técnica dele, que é maravilhosa, eu falei, é uma verdadeira catarse, é uma libertação que a gente faz, especialmente nós pessoas negras, porque isso nos toca na alma, toca na nossa ancestralidade negra, que vem ali no palco, né, para nos comover, nos fazer refletir e nos libertar. Além da qualidade técnica e artística, esse espetáculo tem uma contribuição fundamental na reparação, né, dos direitos, né, da própria ancestralidade negra, né, do nosso povo negro, que foi, durante séculos, né, assassinada, escravizada de uma forma ilegal, conforme argumento do próprio Luiz Gama, né? Isso ele deixa bem claro nos escritos e na fala dele na época. Então, essa emoção para mim é muito grande. Eu que venho fazendo Luiz Gama há 6 anos, entrando aqui no 6º ano em cartaz com a peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Ao assisti-los ali, eu estava me vendo no início, há 6 anos atrás, quando comecei com o espetáculo Luiz Gama. Então, voltando a falar, tem uma função fundamental de recuperação de uma história que não foi contada, de uma história que só foi contada pelo ponto de vista do opressor, do escravocrata, ao longo de todos esses séculos. Então, esse espetáculo contribui muito e fundamentalmente para a visibilidade do nosso povo negro, né, para a valorização da nossa história, para a autoestima do nosso povo preto, porque vendo uma heroína como essa, Luísa Maim, que é feita brilhantemente pela querida Cida, Cida, isso nos recupera uma autoestima, nos liberta das amarras, e é incrível como o teatro tem esse poder, e essa peça cumpre esse papel de reivindicar, de revolucionar, no melhor sentido, a questão do direito à igualdade. Então, vendo essa peça, eu imagino ali dentro do palco com vocês, porque é uma extensão do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Luiz Gama, que teve a própria Luísa Maim como grande inspiradora. Ele não seria, naquele início da vida dele, nos primórdios da sua luta, se não fosse essa figura de Luísa Maim. Aliás, a Lígia Ferreira, que é doutora em Luiz Gama, ela diz isso, a grande inspiração de Luiz Gama foi a Luísa Maim, né? Então, no momento em que se levanta o punho, que diz liberdade, igualdade, fraternidade, que é um dos pilares, né, da ideologia, do pensamento político do próprio Luiz Gama, que foi um político da maior qualidade, a gente se reporta a Luísa Maim, que o inspirou de uma forma avassaladora. Né? Então, assim, é muita emoção assistir. E esse espetáculo também tem a função, né, assim como todos os espetáculos do meu, que os espetáculos recuperam a importância histórica, a contribuição histórica na formação deste país, como a sua própria peça, Cida Outra, a Carolina de Jesus, tem o Lima Barreto, tem outras e outras aí sendo feitas e que já fizeram, recupera a verdadeira história que não foi contada. Elas cumprem esse papel, inclusive, da aplicação, da alerta, da necessidade de se aplicar a obrigatoriedade, né, do ensino da história, da cultura, da história do negro e do índio nas nossas escolas, que essa lei, infelizmente, não é cumprida como tantas outras, em sua plenitude, como tantas outras aqui no Brasil. Então, eu fico muito feliz que o nosso teatro, que o seu teatro, Cida, e toda a sua equipe tenha esse poder de recuperar heróis e heroínas, como tantos outros que aí tem, que ainda precisam serem retratados, como Dandara, como Maria Firmina, aquela poetisa negra lá do Maranhão, a própria Esperança Garcia, a primeira advogada negra do Piauí, enfim. A gente precisa recuperar os nossos heróis e heroínas, já que não nos chamam, não nos colocam no lugar que nos é de direito de protagonistas, a gente faz a nossa história. Então, vocês todos estão de parabéns por protagonizar a nossa própria história, uma história que não foi contada. Fico muito feliz em assistir, emocionado, embargado aqui com a minha voz, né? Não encontro palavras para definir a minha felicidade, a minha alegria, né, de estar
presenciando e fazer parte desse movimento todo, né? Como eu venho dizendo, nós vivemos um momento único no teatro brasileiro, nessa contemporaneidade, onde a gente tem milhares, muitos e muitos grupos aí, coletivos negros, escrevendo, produzindo, atuando, protagonizando, dizendo e se autoafirmando, se colocando no lugar, nos colocando nos lugares de protagonistas. Se não nos dão, a gente assume esse lugar, porque esse lugar é nosso. E é isso. Bravo, Dé, bravo. A gente fica tão inflamado quando a gente pode falar da gente, né? Nossa, é verdade. Bom, a gente está com pouco tempo. Eu vou lançar, então, mais uma provocação para vocês, então, completarem o que não foi falado e finalizar, né? A Leda tem tempo, está com pouco tempo. Leda, eu gostaria, então, que você complementasse, né, aquilo que você apontou lá atrás e que você falasse um pouco da relação desse espetáculo com aquele seu conceito de tempo espiralar, né? Se pode se fazer essa ponte, né, com o que você viu dentro do teatro negro. Bom, querida, é muita coisa para falar da peça, não é? Parabéns, então, também a você, Adel, que faz a voz do Luiz Gama, né? Eu ia apresentar para vocês assim, uma pequena reflexão na peça, que é assim, nós temos essa peça me fez lembrar, eu vou chamar uma outra peça, não que me fez lembrar, mas o mote dela me traz Os Buraquinhos, do Johnny Salberg, né? E o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Sim. E é muito interessante porque por que esta peça me traz, e eu acho importante nós mencionarmos todas essas realizações, né? Eu não tive a honra ainda de ver Luiz Gama, né? Mas espero ainda vê-lo. Mas, olha só, o que elas trazem, o que é muito interessante, buraquinhos, e por que a Luísa me faz lembrar também buraquinhos? Quer dizer, buraquinhos, o Johnny, né, de certo modo, ele encena todo um trânsito agônico, né, de um jovem pelas Américas, perseguido pela polícia, né, e ao final, esse saguetado deste jovem é entregue nas mães que eu chamo de uma mãe dolorosa, né? Ora, essa mãe dolorosa é o que a peça, a Luísa, traz para nós várias vezes, né? Particularmente essa mulher negra destroçada pela violência do racismo, pela violência do sexismo, pelo feminicídio, não é? Então, individualmente, nós temos esta mulher e a Luísa Marim, de certa forma, é a voz coletiva, né, que a todas acolhe nessa vibrante e densa personagem interpretada por Cida. E quando você chama Luiz Gama, é muito interessante, né? Porque o Luiz Gama, bom, isso com um buraquinho. Luiz Gama sai à procura de Luísa, né? É um filho que sai à procura da mãe. Em geral, as narrativas vão nos chamar esta mãe em busca ou à procura do filho, né? Esse filho morto, esse filho desaparecido, esse filho vendido, né? Quer dizer, isso é muito interessante. E depois eu quero ler um trechinho, então, até em homenagem a você, da carta que Luiz Gama escreve, né? Um trechinho que ele descreve e fala desta mãe que ele busca. Então, é muito interessante isso, porque trazendo a Luísa, indiretamente se traz, né, indireto ou diretamente se traz, porque o Gama participa também como uma voz em off, mas como uma presença, né, na peça. Agora, é interessante porque a peça vai pelo caminho, que eu diria muito brilhante, da Ana, em Um Defeito de Cor, né, quer dizer, desta mãe, né, destas mães,
que trazem esta busca do filho morto. Né? Quer dizer, o filho morto é uma forte presença como dor, como aflição, né? Por essa desaparição forçada, que nos lembra vários casos, ou seja, através da morte do filho, né? Da invisibilidade forçada do filho, que é extirpado, a peça nos traz todas essas outras ausências provocadas, ausências e faltas, né? Provocadas pela violência, em particular pela violência do racismo. Mas, então, por isso é muito interessante, porque a Ana, ela vai nos chamar muita atenção para essas mulheres à procura dos seus filhos. E uma brilhante jovem crítica, chamada Fabiana Carneiro da Silva, ao escrever sobre o defeito de cor, ela tem um capítulo lindo em que ela fala assim: procura-se o corpo de um filho, encontra-se o corpo de uma mãe. Eu acho que a peça, a Luísa Marim, eu ainda aqui me encontro aqui, ela, de certo modo, faz esse trajeto, né? Através deste filho morto, ela nos faz encontrar, através do corpo do filho morto, ela nos faz encontrar o corpo desta mãe. Esse deslocamento, ele é fundamental também, né? Quer dizer, trazer esta mulher sobre este ponto de vista, que, na verdade, criando, através não apenas das imagens sonoras, inclusive das imagens textuais, das imagens vocalizadas, né? Das imagens fônicas, vocais, com toda a música, a movimentação corporal, tudo isso, mas trazendo a criação, que eu achei fantástico na peça, né? A criação visual, eu diria mais que visual, né? A criação do que eu tenho denominado de um corpo-tela. É um corpo-tela que é simultaneamente visual e sonoro. Tem densidade, tem volume, né? Não é simplesmente visual. Mas trazendo, criando essas esculturas fantásticas das Pietas. Né? Então, em vários momentos, nós temos esta figura da Pietà, né? Que vai atravessando o texto, mas, ao mesmo tempo, é interessante porque estas mulheres, e isso também é muito significativo, são mulheres dolorosas, são pietás, né? São mulheres, de certo modo, destroçadas, mas não são mulheres que se rendem à violência, que se rendem à dor, que se rendem à devastação. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos a construção escultural das pietás, nós temos também, aí sim, a construção, né, vocal da mulher Naim, da mulher guerreira. Ou seja, essa confluência de esculturas da mulher negra, que são de esculturas também do feminino, né? Ela é muitíssimo importante. E ela é muitíssimo importante também porque, como disse a nossa colega, eu assisti, infelizmente, só um debate, no dia 21, em que estiveram Cláudia Vieira e Laura Assolado. Eu acho que foi Laura que falou, né? Quer dizer, não há uma sobreposição, na verdade, há uma hierarquização das figuras dessa mulher, de tal modo a nos mostrar tanto a violência do racismo e do racismo em vários âmbitos em que ele se dá. A peça atravessa isso, né? Do sexismo e do feminicídio. Por exemplo, aquela cena da mulher na delegacia é muito impressionante. Ali nós temos não apenas o que eles chamam hoje, né, do racismo indireto, né? Do racismo indireto, como todas as falas do delegado ou das pessoas que se escamoteiam a morte do filho, vem, na verdade, apenas reforçar, através do racismo
indireto, o racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira. Então, isso para mim é assim, para mostrar como que, não apenas na temática, né? As temáticas são muito importantes. Né? As temáticas são muito importantes. Este protagonismo, como o Del nos chama atenção, esse protagonismo do intérprete negro e da história do negro, que é a história do Brasil. Né? Talvez só com uma pequena diferença da minha fala em relação à fala do Del. Nada, Del, é dado. Tudo é conquistado. Com certeza. Não é? Então, assim, trazer não apenas os temas, mas a realização estética deste tema, que é tão importante quanto, não é? Quer dizer, tem toda aí, eu diria, elementos de uma estética negra que são trazidos também para a nossa fruição. Isso também é para se valorar bastante, não é? E agora isto tanto está sempre acionando e ativando essas figuras, seja as da nossa atualidade, os nossos atores, atrizes, diretores, dramaturgos, etc., né? Mas também as figuras que, no tempo que eu chamo do espiralar, né? Elas nunca deixaram de ser, elas conosco estão. Isto é também de uma importância que a gente não pode deixar passar. Mas isso tudo se dá não porque alguém nos dá alguma coisa, né? Nada nunca é dada ao negro, e não só ao negro, né? Voz, como diz a nossa poeta Dione Carlos, né? Voz não se dá, voz não se permite, voz se conquista. Com certeza. Não é? Então, assim, estar no palco é uma conquista de todos esses sujeitos que ali se trazem presentes e do que eles para nós evocam, e que através deles se irradiam. Esses elementos que eu acho que são importantes de nós também realçarmos, né, que nós temos tematicamente, em termos do enunciado que é produzido, algo de muita relevância na peça. Mas nós temos também todo um modo de composição. Né? E esse modo de composição aponta, em vários aspectos da peça, para uma estética fundada em alguns elementos das culturas negras. E essa estética é riquíssima. Essas matrizes performáticas são riquíssimas. Né? Então, é muito bom ver como isso tem cada vez mais servido de estímulo e de referência para várias das realizações das cenas negras atuais no Brasil. Né? Já o foram, não podemos descartar aqueles também, mas como hoje isso tem uma intensidade no âmbito do teatro brasileiro, o que faz com que cada vez mais esse lugar se conquista, seja conquistado e se expanda. Né? Daí, portanto, todos os meus parabéns. Eu só queria realçar, talvez, está saindo agora, nesse semestre, o livro Performance do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo-Tela. Então, a gente poderá depois conversar mais sobre o Corpo-Tela e sobre o Tempo Espiralar. Mas você sabe algo que no debate que eu assisti também, para mim foi uma provocação, que eu acho que ela tem toda a razão, que foi a Laura. A Laura chamou a atenção para uma questão, né? A questão do caráter. Em um dos momentos, né, de evocação na peça, essa questão é trazida. E eu comungo com ela. Eu acho que essa questão mereceria um olhar, talvez, né, mais amplo. Na medida em que ela a questão do caráter é um dos elementos que o racismo estrutural utiliza para inscrever no negro como sendo uma imagem condensada, entre aspas, do mau caráter.
Então, ou seja, não é à toa que desde a mais tenra idade, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, sejam assassinados dessa maneira. Uma das razões pelas quais, uma das lógicas, que é uma das mentiras e falsidades criadas pelo racismo estrutural, né, é você acoplar marcas estereotípicas a gênero, raças, etnias, por exemplo. Então, é muito interessante o que Laura chama a nossa atenção, porque no discurso do assassino e no discurso que, de certa maneira, reafirma este assassinato, a ideia é: se é negro, é bandido. Se é negro, é mau caráter. Se é negro, e aí vão, né, todos os desdobramentos que essas imagens. Então, quando a Laura chama atenção que essa é uma questão, né, que deve merecer em muito a nossa própria atenção, para que a gente não reafirme uma das ferramentas mais eficazes do sistema racista. Né? E isso é algo que eu acho que a peça provoca, como provoca outras discussões. Né? Eu acho que é fascinante lembrar que a peça, talvez de forma espiral, ela nos traz a própria Luísa, que perde o filho vendido, né, pelo próprio pai. Isso se replica na atualidade em uma das personagens, né? E nos traz também outras figuras históricas importantes. Então, na mãe que chora a filha assassinada, né, esta filha negra assassinada nos lembra, por exemplo, Marielle. Né? Então, olha para você ver como a peça ela gira, e isso é um modus muito negro, não é? De constituição das narrativas, inclusive das dramáticas. Olha quantas figuras a peça, de certa maneira, e aí talvez falando do tempo espiral assim, né? A peça como realiza em espirais. E por que em espirais? Porque também isso é algo muito interessante na peça, né? O modo de lidar com as temporalidades, ou seja, é como eu, de certo modo, matizo o tempo espiral. O passado não está no passado. Né? Quer dizer, o passado em si mesmo, ele aglutina presente, passado, futuro, assim como o presente também aglutina passado, presente e futuro, assim como o futuro já é passado, presente e futuro. Então, ao trazer essas figuras, o modo também compósito, de composição, como vocês concebem esse tempo, ou seja, não é um tempo linear, ainda que ele não abdique também de ser linear, né? Mas é um tempo que traz o passado não como esquecimento, mas o passado como presença. Ok, Leda, bravíssimo. Obrigada. Uma aula, né? Del, eu queria, para finalizar, né, que você falasse, enquanto um homem negro, enquanto ator que viveu Luiz Gama, que vive Luiz Gama, e que foi um personagem, né, que conseguiu fugir às estatísticas, e a Luísa Maim fala no texto, né, que o meu filho foi um jornalista, mas qual poderia ter sido o futuro, né, de vida pessoal e social de tantos jovens negros apagados? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse aniquilamento da nossa juventude e quantas possibilidades de vida a gente está perdendo, né? E fizesse aí um enlace, né? Alinhavasse com o percurso do Luiz Gama, que conseguiu se safar. Agora, isso, Del, Tá certo. como a Leda deu uma aula para a gente, o seu tempo vai ser menor.
Tá? Tudo bem, mas a Leda falou brilhantemente. Esse último argumento da Leda, a questão do passado e do presente, é incrível como a nossa realidade hoje o passado, infelizmente, insiste em ser presente. Porque, como a gente sabe, isso está aí para quem quiser ver, só não vê quem não quer. A escravização ela continua sob diversas formas. A cada 23 minutos ou menos, um jovem negro assassinado, os presídios, a população carcerária, a sua em grandíssima, 70% ou mais, a cor é negra, a população negra que está em maior vulnerabilidade, sempre esteve, nesse momento em que a gente vive aqui, por conta dessa pandemia, quem é que está morrendo mais? São os pretos e as pretas. Quando a abolição, entre aspas, a abolição que não existiu de fato, aconteceu, 2 anos depois houve um código penal que punia, que criminalizava os negros e negras que iam para a rua, a busca de comida, punia a vadiagem, a capoeira, o seu modo de viver, de se expressar. Então, essa escravização ainda não acabou, infelizmente. E, nesse sentido, o espetáculo e toda a história de Luísa Maim, Luiz Gama, faz essa costura, esse espetáculo, assim como o próprio meu espetáculo, Luiz Gama Voz pela Liberdade, contextualiza, traz para hoje. O próprio título do espetáculo já diz, Luísa Maim, eu ainda continuo aqui. Esse espetáculo, como eu já disse, faz uma contextualização, assim como o meu próprio espetáculo, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, contextualização do Brasil do século retrasado, o Brasil na época da Luísa Maim, do Luiz Gama, com o Brasil de hoje. As mulheres continuam violentadas, os jovens negros são assassinados. Tem uma fala da Mônica, em uma das entrevistas tantas que ela deu, da Mônica Cunha, que ela diz, eu não aguento mais chorar. O Brasil, que é a mãe, que é Luísa Maim, a terra-mãe brasileira, continua chorando seus mortos, em sua grandíssima maioria, negros e negras. Ou seja, essas mazelas da escravização continuam aqui presente. E o espetáculo faz essa costura, nos faz refletir, faz um link direto com o Brasil de hoje, com a contemporaneidade. Outra coisa importante, acho que eu respondi, né, Cida? Sim. O próprio Luiz Gama, ele reescreve a sua história. Ele teve, como foi diz, ele teve um outro destino. Ele teve uma grande sorte de ser alfabetizado aos 17 anos de idade e se torna autodidata, um profundo conhecedor da lei. Recentemente, somente em 2015, por leis federais, ele é nomeado oficialmente patrono da abolição, herói da pátria, isso foi em 2018. Em 2015, ele, através da OAB, é oficialmente considerado advogado, coisa que até então ele não havia obtido esse título, apenas como advogado provisionado, com uma licença especial para advogar. Então, a sorte realmente do Luiz Gama foi outra. Felizmente, é o que, no geral, não acontece. E ele fez uma coisa maravilhosa. Ele usou como instrumento de liberdade, luta abolicionista, a palavra, o conhecimento jurídico, que ele, inclusive, podemos afirmar, foi um grandíssimo defensor dos direitos humanos, assim como bem a Leda falou, Marielle e tantos outros, os eternos apagamentos. Então, esse espetáculo tem essa função de não deixar apagar, né? Daí a importância, diga-se de passagem também, que não nos apaguemos, vamos reconhecer os nossos valores de hoje. Então, como reconhecimento de todo o trabalho de vocês, eu aplaudo de pé. Beijo, Dé, obrigada. Leda, dá tempo de ler o poema, a carta? Dá, então eu queria. Dá, claro. Eu queria, então, mais uma vez agradecer, Cida, você, né, por propiciar estar junto com o Del e com você e com todo o público que nos assiste, né? Conversando sobre essa peça tão importante, tão relevante e tão bem realizada, né? Que é tão importante quanto também. E eu gostaria, talvez, para me despedir, talvez até em homenagem mesmo a Del, né? Então, que bom. Tão belamente fez Luiz Gama, mas também em homenagem a Luísa. Uma das cartas Gama, essa carta está num livro organizado o livro se chama Com a Palavra Luiz Gama,
esse livro é de 2011, ele tem um trechozinho, vou ler só um extratozinho, em que ele diz assim: sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa Mina, Nagô de nação, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, de estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. E aí na peça é interessante, né, quando Cida fala assim, como fosse vingativa eu? Vingativa eu, não é, Cida? Mas continuando mais um pedacinho. Esse trecho está na peça. Agora continuando. Dava-se ao comércio. Era quitandeira muito laboriosa. E mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino, da Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Então, essa mãe que nunca mais voltou, né, Luiz Gama busca, e que tem, como você mesmo falou, né, Luiz, como espelho, como referência. E eu diria, me apropriando de novo, não é, do texto da Fabiana Carneiro da Silva e do texto da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, gostaria de dizer que a peça Luísa Marim, né? Luísa Marim, eu ainda continuo aqui, nos mostra o corpo de vários filhos. Mas, através desses corpos, desses vários filhos, nós encontramos o corpo de uma mulher, o corpo de uma heroína, nosso próprio corpo, o corpo de todas as mães. Obrigada a vocês dois. É lindo. Posso falar rapidinho, então? Rapidinho, fiquei muito emocionado, Leda, aí você falou até uma homenagem a mim, eu agradeço, né? Luísa Marim, a inspiração sempre foi do Luiz Gama. Ele usou aquela alma feminina e colocou para si, vestiu essa alma feminina com toda a sua força revolucionária, que a Luísa Marim, revolucionária da revolta dos escravos na Bahia, era, e que foi apagada, assim como tantas outras heroínas. Então tem uma frase, eu vou então dar de presente a você, Leda, a você, Cida, Luísa Marim em carne e osso ali no palco, e a todos que nos estão assistindo, todo o elenco e toda a equipe desse trabalho lindo. Uma frase que define bem toda essa nossa luta, que é uma frase do próprio Luiz Gama. Aliás, esse livro que você leu, essa parte aí da carta, Leda, é da Lígia Ferreira, doutora em Luiz Gama, com a palavra Luiz Gama. Né? Exatamente. Ela é a organizadora, né? Isso. E, inclusive, esse livro foi referência para que eu fizesse a dramaturgia junto com o diretor Ricardo Torres do espetáculo Luiz Gama. O Luiz Gama fala assim: em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Uhul! Isso também é Luísa Marim. Parabéns. Gente, belíssimo encontro, muito bom, sem palavras aqui, né? Tivemos uma aula da professora Leda, tivemos todo o conhecimento, né, do Del com o seu Luiz Gama, toda a sua potente inflamação, né, para defender a questão do ator negro, dos personagens negros. Enfim, eu acho que todos nós saímos muito contemplados com essa noite de hoje. Tá? Agradeço imensamente os meus queridos convidados, Leda Martins, Del Garcês,
o Filó do Cultini, que está aqui por trás, né, fazendo esse trabalho com a gente, toda a minha equipe, todo o meu corpo técnico, todo o elenco, e a vocês que estiveram com a gente nesses dias, a todos os convidados que passaram por aqui e contribuíram de forma tão positiva para a extensão do nosso projeto. Luísa Maim, eu ainda continuo aqui. Esse projeto é de todos nós. Muito obrigada e uma boa noite. Fica aqui toda a minha mais sincera gratidão. Beijo para vocês.